A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor. E o meu é Luana. E bem-vindos à aula de número 3. Quem são os membros da igreja? E não se esquece de comentar esse vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever nesse canal. Nós somos da Igreja Marcas do Evangelho, que fica aqui no Espírito Santo, Cariacica, Brasil! E antes de começar a aula, a gente tem que orar. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos mais esse momento. Pedimos que o Senhor venha direcionar as nossas vidas nessa aula. Nos ajude a crescer na graça, no conhecimento, a ouvir a tua voz. Espírito Santo, ministre os nossos corações a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Ian e agora vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Romanos 12, 4 ao 5. Porque assim como eu, um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Foi isso para adolescentes, tchau! Nessa lição, nós iremos conhecer melhor como a igreja é organizada. A igreja é uma instituição religiosa, com um espaço físico e um endereço fixo. Então a igreja é um espaço físico. Isso. Então não quer dizer que é aquela história que as pessoas falam por aí. Ah, mas eu sou a igreja sozinho. Isso é balela. E aí, Pedrinho? E aí, Luana, quanto tempo? Quanto tempo? Aqui, como eu faço pra chegar naquela igreja Marcas do Evangelho que você me falou semana passada? Ah, sim, fica lá na Avenida Expedito Garcia 240, Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, ali do lado do INSS. Ah, beleza então. Vou passar lá semana que vem. Beleza. Então, a igreja é composta por pastores, diáconos, presbíteros e vários outros membros auxiliares que garantem o funcionamento desse espaço. Pois embora seja um ambiente de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, ela também demanda de questões administrativas, como por exemplo, a limpeza desse espaço, ou também da segurança devido aos riscos de roubos. Sendo assim, cada irmão, de acordo com a sua vocação em Deus, deve se dispor em auxiliar dentro da casa do Senhor. Lembrando que, para que tudo de fato ocorra da melhor maneira possível, os membros dessa igreja devem estar dependendo do Espírito Santo de Deus. Vocês sabiam que existem dois elementos fundamentais quando passamos a atuar nos ministérios da igreja? O primeiro deles é o amor. Se lembram da história de Moisés? Quando estava guiando o povo de Israel pelo deserto, as pessoas zombaram dele, duvidaram dele, mas ele conseguiu perseverar diante daquelas circunstâncias, porque ele liderava o povo por amor a Deus. Sendo assim, sem amor nós não poderemos fazer nada. E quem faz algo com amor, também faz com dedicação. Este é o segundo elemento fundamental para que a gente atue nos ministérios da casa de Deus, pois o nosso critério será agradar a Deus e não estaremos sozinhos, mas iremos permitir que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos capacitar. A gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é ministério. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, ministério é um termo muito abrangente, mas na Bíblia a gente vai ver que é alguém que exerce algum cargo religioso. Por exemplo, um profeta, um sacerdote ou um apóstolo. O ministério é um papel de liderança na igreja, ou seja, é um papel muito importante. Tanto que Paulo vai dizer a Tito que essas pessoas que estão no cargo de liderança devem ser exemplares em todas suas atitudes. Por quê? Assim eles vão ter um bom testemunho e as pessoas vão olhar com bons olhos a igreja e o povo de Deus. E isso também garante que são pessoas confiáveis para exercer esse trabalho tão importante. Acontece que o reino de Deus é feito por hierarquia. Existem as posições maiores, depois outras menores e outras menores ainda e mais subdivididas. É assim com os anjos, é assim que a gente vê na divisão da família, é assim que se divide na igreja. Mas olha só uma coisa que o diabo tenta fazer. Ele tentou se rebelar lá no céu, na posição dele, ele queria hierarquia maior. E é uma coisa que ele tenta incentivar nas pessoas até hoje.
Mas veja bem, não existe ninguém mais amado por Deus, ou entre aspas, mais importante para Deus. Somos todos amados por Ele. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que enviou seu Filho para que todos nós possamos crer nele e não perecer. Agora, existem pessoas em cargos diferentes, mas cargo diferente não quer dizer valor diferente. Somos todos amados por Deus, independente da posição que nós estamos. Muito interessante isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem qual ministério vocês gostariam de seguir. Então me conta aí, porque eu tô curiosa. Qual é o ministério da igreja que você gostaria de seguir e qual você acha que é a principal função desse ministério? Nós estamos aqui com a Ana Clara. Ana Clara. Qual ministério da igreja você gostaria de seguir e qual você acha que é a principal função desse ministério? Bom, eu gosto de dança. Eu acho que a principal função desse ministério, ela impactar a vida das pessoas, sobre ministrar nos corações delas, que é para elas receberem mais do Espírito Santo, que elas possam se render aos pés do Senhor, que elas possam aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida delas, que elas possam ver que o Senhor está dançando ali naquele meio e que a gente não está fazendo para os homens, mas para o Senhor, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Amém. Obrigada, Ana Clara. Estamos aqui com a Alice. Alice. Qual ministério da igreja você gostaria de seguir e qual você acha que é a principal função desse ministério? Eu acho que louvor, porque é importante ter louvor nos cultos, né? E muitas pessoas são curadas através do louvor. Amém. Obrigada, Alice. A partir das respostas de vocês, a diversidade de ministérios, porque o Senhor nos deu dons diferentes. O Senhor nos habilitou com características diferentes, mas o Senhor que nos capacita é o mesmo. O Deus Todo-Poderoso irá dar condições, irá capacitar, irá auxiliar vocês em tudo quanto vocês desejam seguir. Portanto, vocês precisam se lembrar que necessitam de ser fiéis na realização desses serviços, pois os ministérios têm como principais funções liderar, instruir e servir a igreja. Pessoas que têm cargos ministeriais dentro da igreja são observadas e outros irão se espelhar nelas. Por isso precisamos tomar muito cuidado com as nossas condutas. E você deve começar a fazer isso hoje. Qual tem sido a sua conduta diante do seu devocional, diante dos cultos da igreja, diante dos cargos que é direcionado a você ainda jovem? Então aproveite esse tempo, se capacite para que você possa exercer aquilo que você tem no seu coração. É interessante a gente saber também quais são os cargos ministeriais. Na Assembleia de Deus, a gente tem o pastor e o evangelista, que são ministros do evangelho, encarregados de levar a palavra de Deus para vários locais. E a gente tem também os presbíteros e os diáconos, que atuam mais na área do serviço ou questões administrativas das igrejas locais. Mas é muito importante a gente sempre lembrar, Deus não vai chamar ninguém negligente. É como diz aquela musiquinha, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Pera aí, pré-adolescentes, vocês sabiam que todos os salvos participantes da igreja fazem parte de um único corpo? O corpo de Cristo. Mas espera aí, eu sou salvo. E eu também. Então quer dizer que a gente pode virar um só corpo? Bora! Ai! Ai, Vocês viram isso? Meu Deus! É claro que o corpo de Cristo faz referência à igreja. Cada irmão pertencente à igreja forma um só corpo em Cristo, que nem o nosso corpo humano, que é composto de vários membros. Ou seja, o olho não pode dizer para a mão, Não tenho necessidade de ti. pois os dois desempenham uma função fundamental no corpo e só formam um único corpo unidos. Assim também, cada irmão dentro da igreja exerce um papel fundamental para que ocorra a proclamação do evangelho e salvação de almas, como Jesus nos instrui a fazer em Mateus 28, 19, 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. A igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo, sem inveja, sem fofocas, sem expressões tolas. É a santidade do povo de Deus o que o diferencia e atrai os pecadores a Cristo. A paz do Senhor, pré-adolescentes, eu sou o Santiago e estamos hoje aqui para mais um Você Sabia? O corpo humano é dividido em 3 partes principais, que é a cabeça, o tronco e os membros. As subdivisões na região da cabeça são: cérebro controla funções como movimentos, respiração e até pensamentos. Olhos, responsável pela visão e percepção de cores. Ouvidos, nos ajuda a escutar uns aos outros. Nariz, responsável pela respiração, além de filtrar o ar impuro antes que chegue nos nossos pulmões. Boca, ela é responsável pela fala e pela alimentação. Na região do tronco temos pulmões, pega o oxigênio do ar que respiramos e leva até o sangue, eliminando o gás carbônico. Coração, funciona como uma bomba, distribuindo o sangue com oxigênio para todo o corpo. Estômago, responsável pela digestão dos alimentos. Intestino, absorve os nutrientes dos alimentos e elimina toxinas do nosso corpo. Fígado, ele processa os nutrientes. Rins, filtra as impurezas do sangue. E por último, membros superiores como ombros, braços e mãos, e membros inferiores, como pernas, joelhos e pés, nos dão mobilidade, permitindo que realizemos diversas atividades. E foi isso, para adolescentes. Esse foi o nosso Você Sabia. Tchau! Cada membro é muito importante dentro dessa obra e para este serviço, pois ninguém faz nada grande sozinho e se fez é porque não é grande. Portanto, a unidade dentro da igreja é essencial. E por falar em unidade, na igreja existem diversos departamentos. Por exemplo, tem o pessoal que faz o louvor, tem o pessoal que ensina as crianças, tem os pastores e presbíteros, tem as pessoas que fazem o papel administrativo da igreja. Existem vários departamentos que são importantes para a glória de Deus. A gente tem falado tanto de administração, mas qual será o papel da administração? Ela se encarrega de organizar o trabalho, do planejamento e da condução desse serviço. Na agricultura, por exemplo, envolve escolher qual tipo de planta será plantada. Gostei dessa daqui. Envolve também se certificar da irrigação do solo para garantir uma boa colheita. O administrador deve traçar objetivos e metas, fazer o passo a passo para que se alcance, prever obstáculos, e esse planejamento envolve analisar fatores internos e externos da produção. Historicamente falando, existiram vários ministérios. Mas então, como surgiu a Assembleia de Deus e quais foram os ministérios fundamentais nesse período inicial? Olá, pré-adolescentes! Que bom estar com vocês! Como surgiu as Assembleias de Deus? No Brasil surgiu com Gunnar Vig e Daniel Berg, quando Deus usou um homem lá nos Estados Unidos, um filho de escravo, e disse que Deus usaria os dois numa obra poderosa no Brasil. Vieram para cá, iniciou, aqui estamos. Primeiro, o movimento que Deus fez na Rua Azusa
produziu o grande mover pentecostal no mundo. Inicialmente se chamou Missão da Fé Apostólica por causa do batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. A partir de lá, um jovem por nome William e mais alguns homens tiveram uma visão de uma fonte cintilante e essa fonte jorrava água para o mundo inteiro e aparecia o nome Assembleia de Deus. Então, aqueles que saíram da Rua Azusa, na sua maioria, colocou o movimento de suas igrejas como a Assembleia de Deus, ou seja, uma reunião onde Deus estava presente por meio do seu Espírito Santo. No Brasil, nós também colocamos o mesmo nome, porque todos aqueles que saíram da Rua Azusa, ligados a William Seymour, acabou colocando o nome Assembleia de Deus. Houve outras igrejas que saíram também da Rua Azusa, mas a maioria colocou o nome de Assembleia de Deus. Foi assim na Europa, no Brasil, na África, na Oceania, na Ásia, na Europa. Em todo lugar em que havia um mover de Deus, naturalmente os irmãos colocavam esse nome por significar que o Espírito Santo estava em uma reunião presente e o próprio Deus estava operando no meio do seu povo. Diferente de outras igrejas que têm um nome ligado a governo de igreja, o batista ligado à ideia da democracia e o presbiteriano ligado à ideia do governo de poucos. Já o nosso nome de igreja foi dado pelo Espírito Santo por causa da operação do poder de Deus que caiu no meio dos nossos primeiros pais. Deus abençoe vocês. A administração é muito importante. A gente tem que checar direitinho o que a gente vai fazer para não fazer errado. Já pensou a gente fazer tudo errado e a igreja ser um mau exemplo, um mau testemunho para o mundo? Não vai dar certo. É aí que entra o papel da administração da igreja. E é sempre importante lembrar que essas pessoas que cuidam da administração também foram vocacionadas por Deus. Também tiveram um chamado de Deus para cuidar disso. Não é qualquer um que pode fazer a obra de Deus. E a gente vê diversos exemplos disso ao longo da história bíblica. Exemplo número 1. José no Egito. Deus revelou a ele que o Egito passaria por 7 anos de fartura e logo depois viriam 7 anos de fome no mundo inteiro. Então, José pensou assim: vamos conservar comida e trigo desses 7 anos de fartura, para que eles possam ser usufruídos nos 7 anos de fome. Ele também pensou em uma outra coisinha. As produções de cada cidade seriam armazenadas nelas próprias. E quando veio a fome no mundo inteiro, pessoas vinham de longe para comprar o trigo do Egito. Eles não passaram fome, pois Deus deu a José a sabedoria necessária para fazer a administração desses alimentos. E o exemplo número 2 foi Daniel na Babilônia. O rei Nabucodonosor teve um sonho muito esquisito que ele estava com muita dificuldade de lembrar e interpretar, mas tinha um jovem crente lá, que era Daniel. E Deus deu a Daniel a sabedoria e a revelação para ele interpretar isso. Nabucodonosor ficou tão impressionado com essa sabedoria que ele decidiu botar Daniel como chefe dos governadores da Babilônia. Ou seja, de tanta gente que administrava as coisas, Daniel administrou os administradores, porque Deus deu a ele uma sabedoria grandiosa, e Nabucodonosor viu isso. Exemplo número 3. Moisés, líder de Israel. Ele recebeu um bom conselho do seu sogro, chamado Jetro. Então, dividiu aquele povo inteiro em tribos, cada um com seus líderes e suas responsabilidades. Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai e ficou responsável de instruir Israel a se tornar uma nação santa. Além disso, Deus fornecia maná do céu para aquele povo. Então, Moisés ficava encarregado de instruir como seria a coleta daquele maná. E ele dizia assim: peguem somente o necessário para um dia, não guardem nada para o dia seguinte. Ou seja, instruir os outros também é o papel de um administrador. A Bíblia está nos mostrando como uma boa organização
pode ser usada para a glória de Deus. Já pensou? Uma igreja toda bagunçada em que ninguém não respeita nada? Ô irmã, vamos respeitar a igreja, vamos? Então, imagina uma igreja que não tem uma escala bem definida e as pessoas brigam para fazer as coisas. Aqui, hoje sou eu que vou louvar a Deus no púlpito, tá bom? Não, você já cantou semana passada. Eu que vou. 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 Imagine se ninguém se disponibilizasse para checar o microfone e o som antes da pregação. Ô irmãos, cadê o som aqui? O negócio tá desligado, não tá funcionando não. A igreja não tá me ouvindo. E se a gente estivesse numa igreja que não enfatiza a leitura bíblica, oração e jejum? Pode, senhor Igor. Pode ser, vamos? Olha, eu fiz o meu devocional aqui, tá tudo ótimo. Meu devocional tá em dia, também separei meu tempo de oração, olha. Orar, devocional, legal. Hoje eu fui pra festa e ouvi muita música da Ana Palácio. Misericórdia. Pré-adolescentes. Depois de ver tanta coisa hoje sobre a igreja, agora precisamos de mais uma coisa para que ela funcione. Dinheiro. Chegou o momento do ofertório da nossa aula. Está passando na sua tela os métodos de pagamento e também o projeto dos 1000 valentes, que temos que comprar um terreno grandioso para a glória de Deus, com campo, com espaço kids, com templo grandão. Então, vamos ofertar para a glória de Deus. Dinamus Hits, o melhor da adoração é aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto nessa vide, continue confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. E a figueira não floresça, ainda que não dê fruto nessa vide, continue confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Felipe Vilela, eu vi a tristeza, saudade e alegria ao som da sua voz, a luz que brilha mais forte que o sol agora dentro de nós. Eu vi esse amor pra todo perdido, repente seus medos e fez de escravos livres de cordeiros com ele. Nos deu um lugar no pódio e uma coroa também. Venceu em silêncio essa louca batalha do mal contra o bem. E como uma ovelha muda, o rei do mundo foi ao macedo, desceu ao inferno e levou para si cativo o cativeiro. Por isso eu declaro que a minha alegria tem nome e endereço. A destra do Pai ele está acertado, toda a glória ao Cordeiro. Que a sua presença preencha hoje todo o coração. Que a sua alegria vem dele, então tira-se a pé do chão. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Levanta a voz aí. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor.
Dinamus Hits, o melhor da adoração é aqui. A paz, Senhor, para adolescentes, estamos aqui para mais um quiz! Primeira pergunta. O que é a igreja? Letra A. Todo aquele que lê a Bíblia é a igreja. Letra B. Um lugar para socializar e aprender valores. Letra C. Uma instituição para celebrar conquistas. Ou letra D. Um lugar onde adoramos a Deus com os irmãos. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra D. Um lugar para onde adoramos a Deus com os irmãos. Segunda pergunta. O que significa dizer que a igreja é o corpo de Cristo? Letra A. Que cada irmão é essencial como membros do corpo. Letra B. Que o corpo é instável, então são membros sem valor. Letra C. Que cada um serve sozinho, sem depender dos outros. Ou letra D. Nenhuma das opções. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A, que cada irmão é essencial como membros do corpo. Terceira pergunta. Quem é exemplo de administração na Bíblia? Letra A. Daniel, quando orientou o faraó. Letra B. Moisés, como pastor de ovelhas. Letra C. José, governador do Egito, quando salvou o povo da fome. Ou letra D. Davi, quando lutou contra o gigante. Tempo na tela. E se você falou a letra A, você errou, porque é a letra C. José, governador do Egito, quando salvou o povo da fome. Quarta e última pergunta. Por que a administração da igreja é importante? Letra A. Para promover eventos gospels. Letra B. Para tornar cristãos parecidos com Jesus e salvar vidas. Letra C. Para autoajuda e terapia. Ou letra D. Para buscar prosperidades. Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa é a letra B, para tornar cristãos parecidos com Jesus e salvar vidas. E esse foi o nosso quiz para adolescentes. Espero que vocês tenham acertado. Tchau! Então, pré-adolescentes, depois de tudo que a gente escutou nessa lição, a gente pode concluir que a organização física e também espiritual da igreja é muito importante. Então, se eu fosse vocês, eu não negligenciava os cultos. Imagina se Deus faz uma coisa grandona na igreja justamente no dia que o pré-adolescente fica em casa. Misericórdia, hein? Ia ser uma tragédia na sua vida, mas a nossa lição já está finalizando. Precisamos agora orar e pedir forças ao nosso Deus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa lição e por tanta sabedoria, Pai, que o Senhor depositou em nós. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajustar e nos instruir, Senhor, segundo a tua vontade, para que possamos fazer a obra da casa de Deus com amor, com dedicação e para que haja salvação, para que haja transformação de vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém! Amém! Tchau, pré-adolescentes! Tchau!